Olá, eu sou Dora Kramer e esse é o nosso programa Não É Bem Assim. Hoje, eu e meus amigos, Marcelo Madureira, Márcio Fortes e Pedro Paulo Magalhães, vamos discutir dois assuntos interessantíssimos que nessa semana super movimentada pegaram fogo. A guerra ou não guerra, será que vai ter guerra entre a Guiana e a Venezuela? Ou melhor, não é entre uma e outra, né? A Venezuela será que vai tentar invadir a Guiana? E o outro assunto são os justiceiros de Copacabana, aquele pessoal que agora se arvora a dar um jeito, a colocar ordem em Copacabana a despeito da ação da polícia. Vamos lá? Você fica aí que o programa vai começar. E aí, vamos lá de guerra? Ou não guerra? Vai ter guerra? Vai ter guerra? Olha, o problema é o seguinte, para atacar aquela região de Essequibo, na Guiana, o melhor caminho seria passar pelo território brasileiro. Mas tá cheio de blindados lá. Não, sim, eu estou dizendo o seguinte, isso é um sinal claro que o Brasil não vai admitir que o exército da Venezuela use o território brasileiro como passagem para atacar a Guiana. Isso aqui está explícito. Agora, o que se vê é que é uma coisa que começou com um assunto meio assim eleitoral, está virando cada vez mais uma coisa séria. Uma coisa muito séria. Eu acho que me lembra o Maduro, o general Gualtieri na Argentina numa crise desgraçada interna, inventou, né, uma coisa para unificar a Argentina e tal, a invasão das Malvinas, das Ilhas Malvinas, né, que os ingleses... As Ilhas Falkland. As Ilhas Falkland, muito bem. E o que aconteceu? Os argentinos tomaram uma surra e o governo, a ditadura caiu. Pois é, o resultado foi desastroso, mas dá para comparar, Marcelo? Não, o que eu acho, o paradoxo para mim é, de repente, o Brasil de Lula entrar em guerra com a Venezuela de Maduro por conta de uma invasão, né, do exército venezuelano para atacar a Guiana. O exército venezuelano, diga-se passagem, quer dizer, as forças armadas venezuelanas são bastante bem equipadas, né, pela China e pela Rússia. E a Guiana, eu estava vendo que o efetivo dela é menor do que o da Rota de São Paulo, né? Então é uma desigualdade. O que já está configurado é o seguinte: o papel do Brasil, e eu coloco na conta do lulopetismo, que na América do Sul jamais se faria uma coisa dessa sem uma consulta ao Brasil, e o Brasil certamente, não, a nossa tradição diplomática é sempre resolver as coisas através de acordo, pela política, né? Pelos canais diplomáticos. E o lulismo, eu acho que eu nunca esqueço jamais do governo Lula, que a Bolívia tomou uma refinaria do Brasil na mão grande. Ficou por isso mesmo. Desde quando o Brasil abdicou do seu papel de liderança, de líder diplomático, político da América do Sul. Abdicou disso. É estranho, porque... Vai ter guerra, Pedro Paulo? Se vai ter guerra, eu não sei. Eu acho que é uma situação esquisita, no mínimo, porque o próprio Lula se arvora a mediar conflitos todos muito distantes. Mas na hora que acontece um fato desses, eu acho que a demora em uma postura oficial, a demora na colocação de algum posicionamento em relação a isso pelo governo, porque não se colocaram, né? Tá aquela coisa de tudo como se fosse não se colocar, fazer uma declaração, quer dizer, ir para frente do público e falar o que pensa disso. Isso não aconteceu. A gente está ouvindo só falando, teve a reunião, vai ter a reunião ontem à noite. Fato ou factoide esse negócio? E não tem nenhuma ação para parar o processo. Enquanto isso, Maduro começa com uma conversinha, faz um plebiscito maroto, completamente maroto, deu para perceber que era maroto. Quer dizer, existe desconfiança que nem metade do eleitorado foi, quer dizer, que aquilo ali está tudo inflado. Essa é o que a gente viu, que o pouco que eu vi de relatos de entrevistas de venezuelanos, é isso que a gente ouve, né? Então não tem, e de repente agora já fez um mapa da Venezuela incorporando a região, né? É uma agressão de um tamanho, quer dizer, eu vou tomar 2/3 do território de um país, né, vizinho. Eu não tenho acesso a chegar lá, porque é tudo mata na minha fronteira.
eu tenho que passar pelo Brasil. E tudo bem. Ninguém. Não tem um posicionamento. Quer dizer, o Brasil tinha que se posicionar rápido. Ah, se posicionou, mandou uns blindados para lá. Tá bom, mas isso aí é o mínimo que se espera, né? Pode ter uma chance de ter uma região conflituosa que o Brasil se posicione porque tem um poderio de exército, acho que maior do que a da Venezuela. Não sei. Eu falei, não, acho. Mas não tem mesmo. Não não tem Como é mesmo. Quem que tem? O Brasil? O Brasil não tem um poder militar, bélico, sequer perto da Venezuela. A Venezuela vem se armando, a Venezuela conta com conselheiros da China, com conselheiros da Rússia, tem material bélico. O problema é muito ambos. pior do que parece, então. Não, eles têm material bélico. O único problema da Venezuela é a manutenção. O problema da manutenção no material bélico deles. Agora, eles têm jatos e uma força aérea, por exemplo, de muito maior capacidade que a nossa, russa, de geração muito mais nova. Eles têm também material chinês também novo, tem quantidade. O Exército... Quer dizer, condições não políticas objetivas, a Venezuela teria de entrar numa guerra, é isso que você diz, mas não são só essas as condições que são dadas. Sobre o Lula, queria que, antes de passar para o Márcio, que tem um raciocínio aqui, umas informações sobre guerra, sim, você falou Estados Unidos, antes já te passo. Quando o Pedro Paulo fala, mas o Lula não tem se posicionado de maneira clara e firme que o caso exige. Pedro Paulo, porque o Lula está numa saia justa, porque ele foi o fiador da rentrée do Maduro no cenário internacional, né? Os partidos de esquerda, todo mundo calado, né? Então, essa posição do Brasil, óbvia, de ator muito importante na região, por causa da posição do país. Eu falei, vamos chegar num paradoxo do Lula entrar em conflito frontal com o Maduro. Se é que vai entrar. Essa é a questão. Então, o que se espera hoje, né? A coisa começou com o plebiscito. O plebiscito, tudo bem, pode fazer o plebiscito que quiser dentro de casa. Mas, em função do resultado do plebiscito, ele mandou um projeto de lei para o Congresso venezuelano, que é tutelado por ele, para criar um Estado, já com capital, com Guiana Esequibo. Esequibo, né? E tal. E já determinou a PDVSA, que é a empresa petroleira de lá, que abra um escritório, uma coisa assim, se preparando para explorar o tal petróleo. E mandou dar licença para a exploração de petróleo. Já nomeou um governador. Então, escalou do mero plebiscito. Não falou ainda em invasão nem nada. Está nessa história assim, mas está na cara. Se você abre um estado, tem um governador, como é que o governador vai governar? Tem que entrar lá. O outro país não vai gostar disso. Então expulsa o governador e tal. Então tem assim. Passar pelo território brasileiro? Pode passar, mas é difícil, porque tem que encarar o exército brasileiro e a selva. Então já estão dizendo que pode entrar pelo mar, pelo norte, não sei o que e tal, se for o caso. Alguém comentou isso. A minha leitura é outra. Primeiro é que não vai haver nada disso, porque a diplomacia brasileira deve estar se manifestando, sem ninguém ficar sabendo. Conversar lá com os diplomatas venezuelanos, o ministro das Relações Exteriores vai se manifestar lá, vai fazer uma viagem à Venezuela, vai conversar, essa coisa toda, e dizer, não contem conosco, nós, Brasil. Ao contrário, não vamos nos posicionar assim, para tirar um pouquinho a força do Maduro. Eu acredito que isso possa acontecer. Se não acontecer, eu soube que as autoridades da Guiana já procuraram o governo inglês, porque aquilo foi colônia inglesa e ainda faz parte, eu não sei em que classificação, né, tem um acordo de proteção, né? Eu não conheço bem a coisa. Na independência foi feito mas o acordo de proteção significa, se invadir meu território, eu chamo as Forças Armadas inglesas. E as americanas é porque tem empresas americanas trabalhando em Essequibo. A Exxon é a principal empresa do Essequibo. Então, justifica ou explica, se não justifica, uma defesa pelos norte-americanos do Essequibo, já que tem uma empresa americana lá trabalhando. Pronto, é isso. Então, o potencial de conflito é muito grande, mas a diplomacia, eu acho que tem condições de superar isso tudo. Mesmo com o maluco do Maduro fazendo o que quer. Por quê? Porque o que ele quer, como você falou, é ter mais voto ano que vem na eleição dele. E isso aí, essas coisas, o inimigo externo une o país.
É uma coisa maluca, mas é verdade. Mas todo mundo fala, o seu raciocínio ele é muito lógico, né? E o que todo mundo alerta é a falta de lógica e previsão Claro, no do Maduro. Que começou a coisa, ninguém estava acreditando. Quando eu te perguntei, é fato ou factoide? Quando surgiu, todo mundo achava que era um factoide. É, que era só o plebiscito. E uma bravata ao modo do general argentino, né? Para poder fazer ali uma união nacional, né? Por mais extravagante que seja. Ou extravagante que seja. E a gente olha e diz, bom, mas tomando como exemplo a Argentina, a ditadura acabou ali. E a Thatcher, acabou de terminar. E ali. A Thatcher retomou a liderança do país por causa daquela guerrinha. Pois é, deu tudo errado. Por que eu chamo de guerrinha a Falkland Island? Porque a ilha inteira tem 3 mil habitantes. É completamente díspare a comparação. Esse equipo é uma riqueza enorme, um território. Petróleo, diamante, tem um diabo ali. E Falkland já é nada, é um deserto. Não é só a comparação por causa dessa tentativa que inicialmente se imaginou que fosse só isso, um factoide para provocar essa união nacional. Mas, dada a imprevisibilidade, o que ele vai? Ele faz esses colegas aqui já falaram, faz todos esses gestos, digamos, concretos, que a gente não sabe se tem concretude mesmo. Você acha, por exemplo, que os Estados Unidos ia deixar você fazer uma invasão através do Mar do Caribe, dando um exemplo cabal para o mundo, que os Estados Unidos não controla aquela região? Mas nunca. Então, o que vai acontecer, me parece, duas coisas que já estão claras. Vai deixar o Maduro e os militares lá, que dão suporte ao governo, são os militares, que são cooptados totalmente pelo regime, chupando o dedo, e vão ter que se explicar nas eleições que vêm, vão ficar chupando o dedo. E segundo, que também está claro, a falta de protagonismo do Brasil na América do Sul, cara. Na verdade, o Brasil esse é uma coisa não é nem consultado, nem se fala. O Brasil tem tudo para liderar a América Latina, América do Sul, pelo menos. Mas não lidera. Já não lidera há algum tempo. Tinha uma porção de divergências, quer dizer, eu acompanhei um pouquinho o negócio, como é que é no BID, como é que é nesses organismos multilaterais. O Brasil perdia sempre. Passou a ganhar com o ILA ano passado no BID. Foi a primeira vez que apareceu um presidente do BID brasileiro. Por quê? Porque os outros países têm a cultura hispânica deles. Eles foram colonizados pela Espanha, eles falam uma língua diferente. O código, agora com o filme Napoleão, aprendi uma coisa interessantíssima, que tem o Código Napoleônico, que é o nosso Código Civil. É igualzinho. O Código Civil brasileiro é uma cópia do Código Napoleônico de 1810, ou coisa que vale. É engraçado, né? E os hispânicos não. É uma outra base de fundamento jurídico, nas questões do dia a dia da população. Então, é interessante a gente pensar Mas ainda nisso. assim o Brasil teve, por exemplo, aquele conflito, lembra lá nos anos 90, Equador, Peru? O Brasil teve uma em 95. Chegou a ter um conflito armado e o Brasil teve um papel importante. Sim, à altura do que da o sua país liderança, representa. Exatamente. Diplomaticamente. Se não da liderança, da importância. Mas foi, como disse o Marcelo, uma ação diplomática e não uma ação militar. Na ação militar que seria necessária para defender o nosso no território boliviano, nada. Quando a refinaria foi expropriada pelo governo Porque aí boliviano. já tinha questão ideológica mandando na conversa. Que é essa que pode ir de um lado ou do outro do Maduro. A gente não sabe. Nós estamos por enquanto, a situação é como disse o Pedro Paulo. Não houve uma manifestação à altura por parte do presidente. Ele ainda está amarrado na saia justa. Do problema e da proximidade. A gravidade do problema e a proximidade do país, que os outros assuntos que ele se declarou, se coloca toda hora. Vai se meter na Ucrânia, milhares de quilômetros de distância. Né? E sem peso geopolítico para tanto, para ter essa voz. Sem lugar, como diria o outro, lugar de fala. Agora, e depois tem uma coisa muito curiosa nessa história toda, é que o Maduro não é de esquerda coisa nenhuma. Ele apenas tem em comum com uma facção da esquerda brasileira a aversão aos Estados Unidos. É isso que os une, confrontar os Estados Unidos. Mas agora com o Joe Biden liberando lá o embargo à Venezuela, perdeu um pouquinho o sentido isso. Agora vamos imaginar, já que a gente está
só imaginando, as coisas tudo imaginar. estão crescendo, ao contrário de que tudo eu imaginava, não, vai dar um jeito, não sei o que, isso é só eleitoral. Vai que a Venezuela resolve que vai passar pelo Brasil e passa, dando uma tunda, dando uma surra no nosso exército. Imagine a crise interna que a gente vai ter. Não vai acontecer. Não isso, vai acontecer. Com os Não. tais dos blindados, por algum motivo, né, mandaram os blindados. E o blindado sai lá do Rio Grande do Sul para lá. Vai demorar um mês para chegar. Não é mole não, é longe para burro. Pois é, mais um erro de estratégia brasileira. Vem né? cá, mas se houver A guerra... nossa famosa Não tá indo de calha avião, norte. não? Deve estar indo de avião. Deve ir, não sei. Vem cá, Márcio, você estava falando, você não falou uma coisa que você falou antes aqui para mim, que eu achei interessante. Você falou, ó, se tiver guerra, isso vai virar um conflito mundial. Por quê? Porque os Estados Unidos vão entrar. A Rússia, os equipamentos russos são o equipamento militar da Venezuela. É mais uma franja desses conflitos localizados que acabam se somando. Quer dizer, já tem a invasão da Ucrânia, com todas as suas características. Tem a questão Hamas-Israel, com todas as suas características. Tudo isso aí confronta a Rússia ao lado da China. China é muito mais esperto que isso tudo, né? Não quer entrar em guerra coisa nenhuma. Quer ter os interesses deles. Quer vender material. E comprar barato. Está entendendo? Quer dizer, o apoio chinês à Rússia, no caso da Ucrânia, significa poder comprar petróleo da Rússia mais barato. É só isso, não tem mistério maior. Mas você acha que eles vêm se meter aqui, Márcio? Não acho que eles vão se meter aqui. Mas se os americanos entram, os russos vão começar dizendo assim, apoiamos a Venezuela, é uma invasão, território estrangeiro, não sei o quê, aquela coisa imperialista e tal. São discursos perigosos, porque é assim que começam os conflitos. Quer dizer, a iniciativa da Primeira Guerra Mundial, a pior guerra que teve no nosso tempo foi a Primeira Guerra Mundial, não foi a Segunda, em termos de carnificina. Morreram 15 milhões de pessoas na Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque um arquiduque, lá não sei de quê, foi assassinado no meio da rua. Não foi um fato, assim, de Estado. Não é bem assim, havia uma tensão. Claro que havia tensão, mas não era para deflagrar uma guerra. Mas até a questão econômica não se explica. Serve. Aquela questão econômica, no caso da Venezuela, não se explica. A Venezuela, sem esse equívoco, tem a maior reserva de petróleo do mundo. Né? Já tem 300 bilhões de barris, um número fantástico desse. Então vai incorporar, então está botando a PDVSA para ir explorar lá. PDVSA essa que perde, não consegue explorar o que tem. A Venezuela está caindo de produção ao longo dos anos. É uma coisa completamente fora, não tem a Venezuela é uma favela boiando em cima de petróleo de primeira qualidade. Será isso que a Venezuela que o Maduro não entrou pensando numa bravata e aí foi... Pode ser. Sabe? Foi se contaminando. Foi se contaminando e vendo como as pessoas começaram a duvidar, porque isso foi a primeira leitura geral, ele foi... Ai, não quero usar a palavra, negócio de escalar. Ele foi aumentando o tom. Mas a gente olhar para o Maduro como sendo assim um ser normal. Normal. A história dele com o Chaves, que o passarinho... ele é um motorista de ônibus, quer dizer, não fala com o passarinho, outro fala com o cachorro. Ele tem uma base de pensamento assim muito rala, muito frágil, né? Quer dizer, essa é a história dele. A história dele é essa. Ele não tem nem de perto o brilhantismo político que o Chaves tinha. O Chaves tinha lá pro bem ou pro mal, mas era habilidoso na maneira de fazer as coisas, sabia fazer. O Maduro não é nem de perto isso. Pois é, no entanto, esse cara, estamos discutindo esse cara e vários países estão discutindo esse cara. Olha que situação. Eu tenho uma sugestão para resolver esse imbróglio, mas antes eu queria pedir para você que está nos assistindo agora, para tudo e dar o seu like aqui para o nosso programa, que é muito bom. Eu sei que é muito bom porque eu estou fazendo ele. E não esquecer de assinar o nosso canal. Você, toda semana aqui, tem o programa Não É Bem Assim, vai no canal da Dora Kramer, no YouTube, ou então em todas as plataformas de podcast, que você pode, então, escutar o nosso programa enquanto faz alguma outra coisa, por exemplo, passeio com o cachorro. E uma coisa importantíssima é você compartilhar com seus amigos, com seus conhecidos, compartilhar e, eventualmente, se quiser, se for muito ativo, mandar seu comentário para cá para a gente, que a gente vai apreciar muito, muito cuidadosamente.
Dito isso, A sugestão que você A tinha minha para sugestão, resolver o problema. vamos pegar aqueles caras de Copacabana que vão botar ordem lá à base do soco inglês e camisa de preto, os caras da academia de jiu-jitsu, e vamos mandar para a fronteira com a Venezuela. Entendeu? Esses caras, esses maçarandubas de Copacabana, que ficam procurando confusão. Vamos explicar direitinho para as pessoas o que Explica aí. aconteceu. Não, explica você. Não, você é Tem que jornalista, explicar melhor. Ah, Márcio, não, pois eu é, não mas quero vamos monopolizar. explicar direitinho. Bom, a onda de assaltos e ataques e agressões, enfim, aumentou muito nos últimos dias em Copacabana, coisa que não é novidade, vem acontecendo. Eu não sei vocês, eu tenho medo de andar em Copacabana. Muito bem. Aí surgiu... No domingo. Foi no domingo que É sempre surgiu. no domingo. Ah, esses ataques e tal, praia e tal. Aí surgiu um grupo de... Eu não sei bem de onde, por isso que eu não sei. Alguém sabe de onde que surgiu? Se Pessoal da autodenominando... academia. Sim, tem gente Eles de atuam há academia. muitos anos no Leme. Ah, já atuam. Há muitos anos no Leme. Só acabar. Para que eles querem? O que eles se propõem? A ser um grupo de justiciamento dos criminosos que atuam em Copacabana. É Apareceu isso, né? um bando de garotos derrubando velhinhas e roubando coisa, aparece o justiceiro lá. Para cada grupo de 10 aparece 37 justiceiros e batem no sujeito, dão soco, não sei o que e tal, para eles nunca mais fazerem aquilo. A mais ou gente menos sabe isso. como é o nome disso, né? É milícia. Não É, é? Ou não é? É o começo Não? da história da Então, milícia. é o ovo da serpente da Milícia milícia. cobra para fazer isso. Milícia Então, depois cobra. O cara faz, depois cobra. O principal problema Poxa. brasileiro, vou repetir aqui, hoje, no dia a dia da população, é a segurança pública. Sim. Isso é o principal. O Brasil inteiro fala nisso, mas no Rio de Janeiro, particularmente, a coisa parece mais grave, porque tem as milícias. São Paulo não tem problema, porque tem o PCC que manda nisso tudo. Gente, só um A parênteses. facção criminosa Um pa- presa é que manda. Um parênteses. Em Vocês São viram? Paulo não teria os pivetes derrubando a moça, porque a milícia, o PCC ia puni-los. Pois é, mas teve 2 ataques muito importantes a um bar Brahma tradicional na esquina de Ipiranga com São João, icônica esquina, e ao McDonald's na mesma região. Ataques assim, depredação. Me pareceu aquilo alguma coisa que também pode ser um ovo da serpente, que daqui a pouco aparece gente se propondo, mediante pagamento, A consertar essa situação. a dar uma proteção. É, Eu lá, fiz o paralelo foi entre negócio as dos duas motoboys, situações. São Paulo. Não sei se, sabe, se a existe. história dos motoboys, né? Quem depredou foi um bando de motoboys, um conjunto, não é um bando. Alguns motoboys. Por quê? Porque um dos motoboys foi maltratado pelo segurança do hotel, e se o cara foi reclamar no gerente do McDonald's, ele não deu atenção, não sei o que e tal, ele disse, tá bem, deixa comigo. Aí foi lá, buscou todos os companheiros dele e depredaram o McDonald's. Mas antes tinha depredado o Brahma. Isso eu não sei. Sim, que é um baita de um bar naquela esquina de Caetano Veloso. Mas nós estamos falando de Copacabana. Eu só fiz essa comparação para mostrar que, como o Márcio traz, não é só o Rio tem mais visibilidade, e você citou São Paulo, é uma coisa que está entranhada. E como a gente tem na Zona Oeste dominada pelas milícias, chegou na Zona Sul. Por isso que eu soltei o assunto aqui. O fato geral que a gente tem é a omissão do aparato policial, né? Quer dizer, a gente pega no Rio de Janeiro, a gente está vivendo aí uma situação completamente anacrônica, né? O governador tinha uma posição que ele não queria secretário de segurança. Não tinha que ter secretário de segurança, tinha que deixar a polícia, não sei qual era a política, qual era a intenção disso, Foi o botar um Witzel que contra o inventou outro, isso. botar um contra o Aquele outro. governador Witzel. Uma coisa completa, ou para não ter alguém mandando na polícia militar para deixar ela fazer o que quisesse. Qual era o motivo? Não está explicado. Não tem uma política pública de segurança determinando que não tem um comando central da segurança, que é o que a gente está vendo aí, em paralelo, ações da Polícia Federal que são baseadas em inteligência, prendendo e capturando armas em milhares de quadrilhas sendo desarmadas nesse aspecto pela inteligência. Que a inteligência só pode funcionar se for unificada, se você tiver um comando unificado. Um comando dividido, é muito difícil essa inteligência conseguir agir, porque daqui a pouco está agindo um contra o outro, né? Se não está todo mundo do mesmo lado, daqui a pouco fica ação e contra-ação dentro do próprio aparato policial.
né? Então essa coisa no Rio está acontecendo. Isso ao mesmo tempo que você tem essa situação, agora ele foi forçado a botar um secretário de segurança por conta da situação de apoio do governo federal, da garantia da lei e da ordem, que exigiram lá nas conversas, não, tem que ter um comando, exatamente, porque você está apostando em inteligência. Aí aparece ao mesmo tempo, quer dizer, isso mostra como isso está degringolado, como isso não tá ajustado, aí começa a aparecer a justiça sendo feita na Zona Sul, como já é feita em boa parte do território do Rio de Janeiro, né? É que a Zona Sul, a Copacabana, você imaginar que vai ter miliciano batendo na porta do prédio, né, e falando com o porteiro que tem que recolher de todo mundo a segurança, não é muito viável, né? Não é uma coisa muito possível, porque tem muita luz, né? Copacabana tem muita luz. Copacabana é um polo internacional, visita gente do mundo inteiro. Então é muito mais difícil você você conseguir fazer. Você acha que não prospera, então, isso? É mais difícil. A milícia em eu não duvido de nada. Mas você já está construindo, por exemplo, agora, com esse tipo de discurso, com esse tipo de atitude dessa rapaziada, eu imagino que um monte de moradores de Copacabana está seco para ver esse grupo funcionando. Esse justiceiro. E está já com a carteira aberta para dar R$10, R$20 para patrocinar, patronizar a camiseta, vamos bater palma até quando eles pegarem e lincharem lá o primeiro pivete. O lincharem, né? Mas eu acho que 15 dias depois já está lá na portaria a lista de contribuição de Natal, a listinha de Natal dos justiceiros de Copacabana. Ah, pelo amor de Deus, seja ingênuo. Assim, por mais luz que tenha, meu amigo, o caminho é esse. Não, mas eu acho que quando tem muita luz assim, complica. Porque a milícia graça onde você mora onde? tudo terra de ninguém. Você mora na Finlândia? Você mora na Noruega? Quer dizer, é mais difícil. Mas já está sendo feito. É mais difícil, claramente mais difícil. Eu concordo que a população, a tendência é apoiar. É achar que é por aí. Como foi? Não foi assim que surgiram as milícias, achando que era a solução contra o tráfico por causa da ausência do Estado, tudo isso. Mas o Estado tem condição de barrar isso? Porque não tem. Bem, em primeiro lugar, tem que ler o livro, que eu já falei aqui, República das Milícias, do Bruno Paz Manso, que é perfeito. Tem começo, meio e fim, e conta a história toda das milícias, como é que começou, em que época, em que idade, como é que foi. Ok. Visto isso, as milícias lá no Rio das Pedras, e na Gardênia Azul, e não sei o quê, progrediram e se associaram ao crime formal, ao tráfico de drogas e de armas, que é uma coisa mais importante, usando os instrumentos que eles manejam, que é matar os outros, assassinatos, No caso esse de Copacabana, é um bando de pivetes desarmado, apenas arruaceiro, que eventualmente pega um pedaço de madeira, coisa que vale, mas não tem arma de fogo, e que vai lá no sábado, domingo, supostamente para ir à praia, e aí aproveita e faz arrastão, essa coisa toda. E vem os justiceiros dizendo que vão dar jeito nisso. Nem uma coisa, nem a outra, nem a terceira são para ser aplaudidas. Isso tudo é errado. Você tem que confiar às autoridades. Sejam elas do secretário de Polícia Civil, militar, qualquer coisa, ainda que não funcione por algum tempo, elas é que tem que ser acionadas, porque não pode, não é legal. Márcio, eu só acho que não é uma coisa pontual, assim, de fim de semana, não, porque outro dia eu tive com o meu neto em Copacabana, por volta de 8 horas da noite, fomos lá ver um negócio e tal, e de repente eu me vi ali na Nossa Senhora de Copacabana, principal rua de Copacabana, numa situação, 8 horas da noite, eu me vi cercado de... Estava estranho o clima. Tanto que eu desisti de esperar o Uber, eu peguei o primeiro táxi, e vamos embora daqui. Era um dia de semana. E a quantidade de gente era 8 horas da noite. Então são as autoridades, né, Marcelo? Eu tenho medo de Copacabana. São as autoridades. E eu acho que Ipanema está indo para o mesmo canto. Tem uma confusão do pivete com os moradores de rua, com os mendigos, com, enfim, as pessoas que assediam, tudo isso aí. Deterioração urbana. Uma deterioração, mas claro, isso é né? Responsabilidade da sociedade como um todo, que tem que atuar através das autoridades, da prefeitura também. E tal, equipa melhor a Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura.
Não é equipar com armas venezuelanas, não. É equipar com pessoas, com veículos. Mas isso vai acontecer? A questão Vai. vão barrar? Marcelo acha que não. Eu acho que sim. Pedro Paulo acha que é difícil. Márcio é sempre esperançoso. Marcelo acha que não, e eu estou com o Pedro Paulo. É. Eu tenho dúvida, acho difícil, mas não é impossível que isso degringole aqui de vez, como na Zona Oeste, porque está dado, as condições estão dadas de degringolar. Eu acho que Não? o que não tem ainda é uma comprovação de que esses grupos que estão agindo, né, têm alguma conexão com alguma estrutura maior de milícia e tal, não sei o quê. Mas pode evoluir para mas aí, porque é, hoje pode é uma evoluir, molecada pode desarmada, justamente mas sei lá. as milícias, as próprias facções, enfim, o crime organizado, ele está criando a condição objetiva, condições. a condição objetiva para eles entrarem e agir. Entendeu? É assustador. Por isso que eu digo, não se pode ser ingênuo nessa questão, porque eles estão deixando acontecer. Porque se você vai perto da boca de fumo, é seguro. Se você vai na região da milícia, é seguro. Entendeu? E eles querem. É justamente assim que eles agem. Eles dão linha na pipa, dá linha, deixa rolar, deixa acontecer, que a gente vai, entra e resolve, entre aspas. Aliás, a gente sabe que a gente começou falando que ia mandar esses milicianos, esses grupos, né, violentos para a Venezuela. A Venezuela vive isso, né? Quer dizer, a gente sabe que vive milícia para tudo quanto é lado, quer dizer, não tem a ordem pública, não pertence mais ao Estado. Pertence a organizações paramilitares. Que tem o apoio do Estado. Que tem o apoio do Estado. Esse é que é o problema. Ou seja, tudo tem a ver com tudo. E, portanto, ficamos por aqui hoje, porque, vocês sabem, né? Sempre falo, aquele Nando ali só fica mandando a gente encerrar. Uma loucura. Mas, enfim, não temos outro jeito. Mas semana que vem a gente está aqui, tá? Beijo, até lá.